Diga, o meu propósito é ganhar primeiro a minha vida, a minha família, os meus vizinhos, o meu bairro, a minha cidade e a minha nação. Nós precisamos. Essa visão tem que estar impregnada em nós. Eu estava agora 6 horas ajoelhada na minha varanda e eu falei assim: olha, Deus, eu quero que tu... O propósito da minha vida nessa cidade não é apenas a igreja tabernáculo e o jardim secreto. Não. Tem algo aí mais. Aí o Senhor disse assim para mim: se disponha. Porque quando você se dispor, eu farei. Diga para o seu vizinho: o segredo para a tua conquista está no dispor. Se disponha. Amados, há uma necessidade da igreja do Senhor se firmar em santidade, em testemunho. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: que testemunho, que coisa linda que essa pessoa passa por mim e ela deixa impregnado. Oh meu Deus, que coisa boa é ouvir essa pessoa falar. Nós precisamos tirar de nossas vidas tudo aquilo que impede o Espírito Santo de agir. Se a Bíblia diz que eu tenho que fugir das obras da carne, eu preciso fugir. Tudo que é mal, tudo que é desprezível, não pode estar em mim. Colossenses capítulo 3, ele diz assim: tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo que é espiritual, tudo que é bonito, nisto pensai. E eu acrescento: nisso esteja inserida a tua vida. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Crente tem que fugir da aparência do mal. Ora, se eu sou um rapaz solteiro, eu preciso fugir da aparência do mal. Se eu sou uma moça solteira, eu tenho que fugir da aparência do mal. Se eu sou uma mulher casada, eu tenho que fugir da aparência do mal. Se eu sou um homem casado, eu tenho que fugir da aparência. Se eu sou membro de uma igreja, carrego o nome de Cristo. Se eu sou filho de Deus, se eu faço parte do corpo, eu tenho que fugir da aparência do mal. Porque eu sou crente. Porque eu tenho que ganhar minha família, meus vizinhos, meu bairro, minha cidade e minha nação. E olha, se eu não tiver com essa visão dentro do meu espírito, Satanás, ele vai nos tripudiar. E uma coisa que eu quero que você saia daqui hoje com esse entendimento: Senhor, se eu até hoje não fiz algo que engrandeça o teu nome, que mude a vida do meu irmão, porque, irmão, nosso testemunho aqui é mudar a vida do próximo. Nosso testemunho é para que os outros olhem para a gente e falem: ah, pastor, mas qual é viver dando satisfação na minha vida para os outros? Não, amado. A Bíblia diz que Jesus, quando ele chegava nos lugares, e a Bíblia diz também que a gente tem que ter o caráter de Cristo, nós temos que ser cristão. Cristão é ser semelhante a Cristo. A palavra cristão significa ser semelhante. E Jesus, quando ele chegava nos lugares, causava impacto, causava diferença. Ele curava, ele libertava, os endemoniados eram libertos ali na hora. E nós precisamos carregar essa identidade em nós. A igreja do Senhor precisa tomar uma posição. A igreja do Senhor precisa se comportar de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou. Por quê? Porque muitas vezes Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, e aí o diabo, ele fica nos olhando. A Bíblia diz no livro de Jó
E eu quero ler isso para você nessa noite. Jó capítulo 1. Se você puder abrir sua Bíblia aí em Jó. Vamos botar o óculos. Havia um homem na terra de Uz. E o seu nome era? Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Olha que coisa forte a vida desse homem. O que ele era? Vamos ler? Ele era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do... Ué, pastora, tudo isso aí, e aconteceu tudo isso na vida desse homem. No reino de Deus, nós precisamos ser provados, diga provados e aprovados. O nosso grande problema é que nós somos provados e muitas vezes não somos aprovados. Olha a luta que esse homem passou. Mas o homem era crente, íntegro, reto, se desviava do mal. Olha o versículo 2. E Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, era o cara. 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos, trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros. Oh, que coisa linda! Nunca tinha percebido isso aqui. Olha que coisa linda. Seus filhos eram amigos. Não havia divisão entre os filhos. Coisa que a gente vê tanto em família, né? Divisão, guerra, contenda, brigas entre irmãos. Olha que coisa linda. Seus filhos visitavam uns, mostrando aí a unidade familiar. E cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Eles eram unidos. Unidos. Passando o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Que coisa linda. Jó fazia sacrifícios, ele oferecia sacrifício a Deus pela vida de seus filhos. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número dos seus filhos. Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Ele era um homem de oração pelos seus filhos. Ele era um homem que sacrificava para Deus pelos seus filhos. Certo dia, é aqui que chega a parte principal da história. Certo dia, os filhos de Deus vieram assentar-se diante do Senhor. Certo dia, eu acho que até hoje existe isso. Existem reuniões nos céus. Isso aqui significa uma reunião no céu. Por que, pastora, você está falando isso? Os anjos vieram, os filhos de Deus, vieram se assentar com Deus. É lógico que não eram seres humanos, eram espíritos criados, que eram os anjos. Certo dia, os filhos de Deus vieram assentar-se diante do Senhor. E quem veio junto? Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás, olha que coisa incrível. O Senhor perguntou a Satanás: de onde tu estás vindo? E o que ele respondeu? Eu quero que você leia. Satanás respondeu ao Senhor: de rodear, vamos lá. Da onde ele vinha? De rodear a terra e passear por ela. Fique ciente você, que assim como Deus tem anjos poderosos e preciosos, que andam ao teu redor, te guardando, te protegendo,
E hoje, na hora que eu estava vindo para a igreja, eu vim orando no carro. Aí os irmãos pensam que é brincadeira, mas na baixa da égua, o povo pensa que é brincadeira, mas é ali que Deus fala mesmo. Sabe o que Deus falou comigo hoje? Eu falando com o Senhor, Senhor, põe a tua mão sobre mim e me esconde. Aí o Senhor falou comigo assim, o meu sangue, e eu vou preparar uma mensagem sobre isso. O Senhor falou comigo, o meu sangue, ele te blinda e ninguém pode te tocar. Oh, coisa linda! Eu vou aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. O sangue de Jesus nos blinda. E Satanás não pode nos enxergar. Olha o que acontece. De onde tu vens? De passear e rodear. De onde vens? De rodear a terra e de passear por ela. Nesse rodear da terra e passear pela terra, Ele encontra a gente. E nessa noite a minha pergunta é, como é que está você? Hein? Bateu aqui de novo meu olho. Como é que está você, varão? Né? Como é que está você? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Suas filhas, seu filho? Como é que está a sua empresa? Como é que está lá a blindagem do sangue? Como é que está lá? Satanás enxergou o quê? Ele viu o quê? Ele olhou na sua casa e ele viu o quê? Na sua geladeira tem o quê? No seu coração tem o quê? Dentro dos armários da sua casa tem o quê? Você é blindado de Deus. O diabo não pode tocar no que é seu, nem em você. O que tem no seu escritório? O que tem dentro da sua estratégia financeira? Quem está dominando? Mamon ou Deus? Como é que está o seu dízimo? Como é que estão as suas ofertas? Como é que estão suas primícias? Como é que está seu relacionamento conjugal? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida na obra, no ministério? Deus é Deus. Pode filho não estar querendo, pode marido não estar querendo, pode ninguém estar querendo nada na sua vida. Mas se tu tens um coração voltado para Deus, e o teu coração desejou algo, e aquele algo bateu junto com o desejo de Deus, Ele concede o que deseja o teu coração. Experiência própria. Deus faz isso. Tudo o que deseja o meu coração, eu lhe digo com toda sinceridade, tudo o que deseja o meu coração, Deus me dá. Tudo o que deseja o meu coração, o Senhor me coloca nas minhas mãos, porque eu estou nele e ele está em mim. Isso é bíblico, isso é palavra. E Jó estava lá, nessa vidinha aqui que ele estava, ó, temente, filhos abençoados. Existem alguns teólogos que dizem que existia alguma brecha em Jó. Existem alguns teólogos que dizem que ele era reto, que ele fazia tudo isso, mas ele não dava o dízimo. Existem alguns teólogos, eu não estou dizendo isso, amém? Mas existem alguns teólogos, existem algumas linhas de teologia que diz que Jó tinha algo na vida dele que fez com que Satanás entrasse. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Eu gosto de estudar a palavra e deixar Deus agir e falar com a gente. Se você acreditar que ele tinha alguma brecha, algo tocou nele. Se você não acreditar, siga a sua caminhada. Mas o importante é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jó era íntegro, temente a Deus. E Satanás passou pela vida dele. Satanás olhou para ele e Deus perguntou. Aí a gente entra agora. Olha aqui a palavra. O versículo 8. O Senhor disse a Satanás: observastes o meu servo Jó? Na terra não há ninguém. Nossa, era o cara. Todo dia eu falei, Jó era o cara. Não há ninguém como ele. Gente,
Isso saiu da boca de Deus. Vocês estão entendendo? Olha o que está dizendo. O Senhor perguntou a Satanás de onde vem. Satanás respondeu ao Senhor de rodear e passear por ela, a terra. O Senhor disse a Satanás: observastes o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É homem, da boca de Deus saiu isso. É homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Eu acho que ele era um cara especial. Porque se ele era temente a Deus, ele não errava. Ele poderia ter o pecado natural que todos têm, que é aquele pecado que está dentro de nós, que somos descendência de Adão, e todos os dias pecamos por isso. Mas era um homem que buscava a perfeição e a santidade, que é o símbolo da igreja. Nós temos que viver buscando a perfeição e a santidade. Então Satanás respondeu ao Senhor, olha a astúcia. Será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso, tu não os tem protegido de todos os modos, a ele, a sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Olha a resposta de Deus para nós essa noite. Estende a mão e toca. Satanás começou a perturbar ali. Ah, eu vi, ele é um cara bom, mas eu duvido que se isso estender a mão sobre ele e tocar e pesar a mão em tudo que ele tem, acabar com tudo, eu duvido que ele não vai blasfemar contra ti. Deus precisa conhecer o seu coração. Você precisa estar no nível que Jó estava. Por quê? Porque Deus tem que olhar para você e dizer assim: é meu servo, é minha serva. Vai lá, diabo, toca, e você vai ver o comportamento dele. Vocês estão me entendendo? O que Deus deseja da gente? Deus deseja olhar para você e dizer assim: é meu, eu conheço, pode ir, faça o que você quiser. E a primeira coisa que ele perdeu, vamos lá? Olha aí. O começo do sofrimento de Jó. Certo dia, primeira coisa que Deus tocou. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus o atacaram e o levaram, e eles ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. E enquanto o mensageiro ainda estava falando, foi uma catástrofe que aconteceu na vida desse homem. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só escapei para trazer-te a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e o levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e todos os teus filhos, Jó, morreram. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Imagine a catástrofe. Foi o começo do sofrimento de Jó. Toda pessoa que está passando por uma catástrofe, ela começa a sofrer percas. Você está entendendo? Mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque Ele sabia quem era Jó. Porque Ele queria que Jó tivesse uma experiência maior e mais forte e mais gloriosa. Se você entrou nessa quarta de poder e está vivendo o que esse homem viveu,
eu quero te dizer nesta noite, sabe como é que você vai apressar para sair desse sofrimento e para ver o poder de Deus sobre a tua vida? Se rendendo a Deus e dizendo: eu quero te conhecer. Deus, eu quero te conhecer, porque até hoje eu não consegui te conhecer. Até hoje eu não consegui falar em línguas. Até hoje eu não consegui, Senhor, tocar nas tuas vestes. Até hoje as coisas da terra me chamam mais atenção do que as coisas dos céus. Até hoje eu não pude tocar na orla das tuas vestes. Até hoje eu não tive uma experiência. Queridos, você não é daqui. Você representa uma nação. Você representa o céu. A sua vida tem que ser uma vida de poder celestial. Quando o Senhor te arrancou do mundo e trouxe você para a luz, é sua obrigação viver diferente. Agora viva você. Deixa o seu irmão que não quer viver para lá. Não se prejudique por causa da maldade do caráter do seu irmão. Não deixa que a vida fútil, a vida pecadora. Se eu fosse olhar, se eu, pastora Noelma, fosse observar e olhar as falhas dos meus colegas pastores, eu ia dizer assim: eu não vou ser mais pastora. Mas, meus amados, eu não tenho que ficar olhando a falha deles. Eu tenho que fazer o que a Bíblia manda e seguir a minha jornada. Você está entendendo? Eu não tenho que ficar olhando os erros dos outros. Eu tenho que me purificar. Porque se essas pessoas estão errando, se eles estão errando, é porque ainda não viram Deus face a face. E a minha função é encontrar com Deus face a face. Eu não preciso olhar para Deus e ficar querendo só encontrar as mãos de Deus. O que é isso, pastora Noelma? As mãos de Deus simbolizam só o dar de Deus, as bênçãos de Deus. Irmãos, eu não tenho que viver atrás das mãos de Deus. Você sabe por quê? Eu tenho que viver atrás da face de Deus. Porque quando eu vir a face de Deus, eu vou me encontrar com Ele. E encontrar para beijá-lo e abraçá-lo e sentir a sua presença. A presença de Deus, ela supera todas as coisas. E tem muita gente aqui que ainda nunca sentiu a presença de Deus. E essa presença, amados, imagine uma coisa. Aí você começa a estudar. Aí você começa a falar assim: poxa, Deus é Deus. Diz a Bíblia que Ele é o Senhor do universo. Que Ele é o Criador dos céus e da terra. Que Ele é o dono do ouro e da prata. Que Ele é o Deus do amor. Que Ele é o Deus da justiça e do juízo. Que Ele é o Deus que faz todas as coisas. Aí entenda comigo, chega aqui, entenda comigo. Se esse Deus é tudo isso, e eu que estou na presença dEle, eu vou usufruir de tudo o que Ele tem e o que Ele é. Então eu vou parar de ficar pedindo: Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Não, eu vou viver em tudo o que Ele é. Portas irão se abrir, coisas grandes vão começar a acontecer na sua vida. Por quê? Porque eu conheci Deus. Eu conheci Deus. Então, se eu conheci Deus e vivo na integridade com Deus, Deus começa a mudar tudo. Aí você vai vendo, todos os capítulos, vai contando a vida, a situação. Irmãos, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu o gado, Jó perdeu toda a bênção financeira. Jó só ficou com uma mulher, a esposa dele, para atormentar os ouvidos dele. E para todos os dias chegar no ouvido dele e falar assim: amaldiçoa esse teu Deus, meu filho, e morre. Jó ficou apenas com os caquinhos de telha, diz a Bíblia, que Jó pegava um caco de telha, e as pernas e o corpo de Jó produzia uma secreção tão terrível. A gente imagina, alguns teólogos também estudaram sobre isso, imaginam que ele tinha um câncer, ou uma doença contagiosa que fazia a pele dele ficar podre, porque a Bíblia diz que ele sentava na porta da sua casa, e ele ficava quietinho naquele canto, esperando o alívio das suas dores, dos seus tumores. E ele pegava o caco de telha e ficava passando nas suas pernas para tirar o pus. Pensa a dor
e o desespero desse homem. Mas, vamos lá para o capítulo 42. Vamos partir para 42. Por quê? Tem muitas coisas aqui, mas é porque eu não preparei essa mensagem, e na verdade Deus me deu ela aqui agora. Eu ia pregar sobre outra coisa que eu ia pregar domingo. Mas o Senhor mudou a mensagem, o Senhor quer que você entenda o que é conhecê-lo. Mas tem versículos aqui na Bíblia, que no meio da sua dor e da sua jornada, ele dizia assim, quando Deus começou a mudar a vida de Jó e fazer com que ele conhecesse a grandeza de Deus, tem versículos aqui que diz assim, porque o meu Redentor vive e eu posso crer no amanhã. Quando ele começou a conhecer Deus, as palavras de Jó não eram mais as mesmas. Deus começou a mudar. Porque esse homem tinha tudo, era um servo, não tinha na terra pessoas parecidas com ele, mas ele ainda não tinha sido conhecedor da face de Deus. Deus não está interessado em te dar coisas. Deus está interessado em fazer com que você o conheça. Porque quando você conhece Deus, você experimenta o melhor dele. E quando a gente experimenta o melhor dele, meu irmão, a gente para de ficar crente pidão. Oh, Deus me dá, me dá, me dá. Não. Aí você entra na presença e só adora. E quando você adora, a adoração é o primeiro passo para você entrar na glória. A atmosfera da glória é adoração. Quando você se torna um crente adorador, aí você entra na glória. Você experimenta a glória. E quando você experimenta a glória, meu irmão, você fica na fumaça de Deus. Deus é tão fogo, tão tremendo, tão sobrenatural, que há uma fumaça na presença dele. Há uma glória. E Deus almeja que todos nós que estamos aqui hoje, na quarta de poder, possamos viver na glória. Você entendeu o que é glória? Oh, aleluia. Vamos lá. Jó 42. Depois de todo o sofrimento, depois de ter perdido tudo, depois da desgraça toda acontecer na vida de Jó, para que ele conhecesse Deus, e para que o diabo soubesse que existem pessoas na terra que podem ser tocadas, mas elas não vão abandonar Deus. Existe alguém aqui assim? A gente pode ser tocado, mas nós não vamos abandonar Deus. Irmãos, eu não passei por 1 milímetro do que Jó passou, mas eu experimentei uma batalha familiar muito grande. Eu experimentei uma batalha financeira muito grande. Eu experimentei a dor da perda quando eu perdi meu pai. Eu experimentei a doença no meu corpo. Eu experimentei tudo isso. Mas em nenhum momento eu abri a minha boca e disse, Deus, eu quero desistir. Não. Em todas essas batalhas que eu vivi, eu podia dizer, Senhor, eu te amo. E eu não quero te abandonar. Eu não estou aqui, Senhor, porque eu quero alguma coisa, mas eu quero apenas a tua presença. Pare de ficar buscando o material na sua vida. Pare de ser um crente materialista. Mas seja um crente espiritual. Porque o crente espiritual, ele vai encontrar sobrenatural. O crente espiritual, ele vai matar o velho homem. Porque tem muita gente dentro da igreja com o velho homem. O festival de inverno veio, mas tinha assim, 500 crentes com o olhão em cima. Desejando ver, desejando participar. Eu não vou porque o povo vai me ver. E vai dizer que eu estava lá. Mas eu queria estar lá. Eu não posso me prostituir, porque... Mas eu queria. Meu desejo era pegar aquela mulher hoje. Sua carne está acesa. Oi, meu Deus, os meus colegas tudo tomando aquela cervejinha gelada. E eu não posso. Não posso. Na roda dos escarnecedores, tudo ali. Mas eu queria estar lá. Eu queria estar lá.
sua carne está acesa. E nosso prazer tem que ser a glória. Nosso prazer tem que ser a glória. Os seus pés não podem pisar em lugares que o Espírito de Deus não está. Um dia, amados, deixa eu contar essa experiência antes de eu ler Jó 42. Um dia, eu, na minha mocidade, fui em um determinado lugar. Eu fui num barzinho. Eu tinha 18 anos. Nunca tinha visto o mundo lá fora. Nascida na igreja. Nunca fui de pular carnaval. Nunca fui em boate. Não, nasci na igreja. E nesse dia, eu fui convidada para ir num determinado lugar por um namorado. E esses namorados, cuidado, gente. A função deles, às vezes, é nos arrancar da casa do Pai. Mas se você estiver em Deus, Ele vai te guardar. Agora, se você for um fraco e uma fraca, você vai na deles. E eles vão destruir você. O espírito demoníaco que há neles vai acabar com a sua vida. Escuta o que eu estou falando. Não tape os olhos para o que Deus está falando com você. Deus não te chamou hoje para sentar nesse banco aqui, para você voltar para casa do jeito que você entrou aqui, não. Deus te chamou para você tomar uma atitude. Porque Jó está aqui, ó, como testemunho para a gente. E aí, meus amados, eu fui. E eu entrei naquele lugar. E aquele fedorzão de cigarro, aquela fumaça de cigarro. O violão tocando. E eu me lembro da música como se fosse hoje. A música era assim. Beija-flor, bem te vi. Lembra? Alguém lembra dessa música? Bem te quis. E os caras tudo fumando, abraçado com as garotas, beijando. Eu entrei, uma mulher de Deus, uma serva do Altíssimo. Dentro de mim havia o Espírito de Deus. E eu me lembro que eu entrei, eu fechei a porta do carro. E eu entrei. Quando eu fui entrando no lugar, eu vi a voz do Espírito Santo falar comigo assim. Eu ouvi a voz do Espírito Santo falar: eu não posso entrar com você. Imatura, menina. Qual era a minha? Hoje, meu irmão, se o Espírito Santo falar, na maturidade que eu tenho, o Espírito Santo falar assim, não entro contigo, eu digo assim, não te deixo. Se tu não entra, eu não entro. Deus está procurando pessoas assim. Deus não quer fracos que o acompanhem. Deus não quer pessoas sem caráter, sem personalidade e nem maturidade cristã que o acompanhem. Você quer entrar no céu? Primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida é te dar o caráter e a maturidade dele. Porque você não é tão burro para não ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é forte. A voz de Deus é poderosa. Diz a Bíblia que a voz de Deus é como o trovão. E eu ouvi essa voz no meu espírito. E eu entrei. Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Eu deixei o Espírito Santo na porta e entrei. Quando eu entrei, o primeiro impacto foi o desespero. Porque a pessoa que deixa o Espírito Santo lá fora e entra, ele entra em pânico e desespero. E eu entrei naquele lugar. E quando eu já estava sufocada, o meu espírito, porque o seu espírito, ele geme por Deus. O seu espírito, ele geme por Deus. Naquela hora o meu espírito estava gemendo por Deus. E eu entrei, e naquele momento eu fiquei uma meia hora. Com 30 minutos eu saí, eu fui para a porta. Eu me lembro que estava uma lua tremenda, um dia, uma noite linda. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Jesus, eu não tenho isso para a minha vida. Eu não te conheci para viver essa vida. Espírito Santo, me ajude. Naquele momento, eu me lembro como se fosse agora. Aquele rapaz saiu lá de dentro, ele veio, me abraçou. Ele disse assim: o que está acontecendo, querida, com você, que você saiu? Irmãos, quando eu olhei para ele, naquele dia quebrou todo o encantamento das trevas que havia na minha vida com aquele homem. Um encantamento. Porque esses encantamentos, ele vem para destruir mulheres e homens. Espírito de encantamento é o espírito da pomba gira.
o espírito da sensualidade. E eu entrei, meus amados, quando eu entrei, e que eu virei para ele, o Espírito de Deus me mostrou o diabo que havia nele. O Espírito Santo me mostrou os demônios que estavam nele. Sabe quando você vê uma pessoa roxa? Uma luz roxa que vinha do corpo, do cabelo dele? Foi o que eu vi. Naquele dia, eu disse: Deus, nunca mais eu abandono o teu Espírito. Nunca mais te deixarei. O ano seguinte, conheci meu esposo, com 19 anos, com 20 anos eu me casei. E daí para cá, meus irmãos, nunca mais eu abandonei Jesus. Nem por um segundo. Nem por um segundo eu deixo meu Deus. E amados, Deus está procurando pessoas desse porte. E a Bíblia diz o seguinte, Jó 42, então Jó respondeu ao Senhor. Você está entendendo que depois que ele passou por tudo que ele passou, lá no capítulo 42, perdeu casa, filhos, família, só não perdeu a louca da esposa, porque todos os dias dizia: amaldiçoa o teu Deus e morre. Meu Deus, que profético. Só a louca da esposa que não o abandonou, para atormentar o espírito dele, porque a mulher rixosa, ela destrói a vida de um homem. A mulher rixosa, ela acaba com o casamento. E a Bíblia diz que essa mulher ficou do lado de Jó o tempo inteiro. Mas aí no versículo 42 diz assim, vamos experimentar o que Deus falou. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia. Coisas, olha aí, ele estava falando assim, eu estava dentro da igreja, eu falava de coisas que eu não entendia. Tem gente aqui hoje que fala de Deus, mas não entende o que é Deus. Diz que é crente, mas não entende o que é Deus. Olha o que o Senhor está dizendo. Olha o que Deus está falando com você. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouvi-me e eu falei, e eu te perguntei e tu me responderás. Com ouvidos eu tinha ouvido falar ao teu respeito. Olha a resposta de um homem que teve experiência com Deus. Mas agora os meus olhos, Deus está esperando de você essa posição. Pare de ficar falando que conhece Deus, quando ainda os demônios agem na tua vida. É hora de você se arrepender e dizer: Jesus, eu hoje entendi que para alcançar o poder da quarta de poder, eu preciso te conhecer. Eu preciso saber quem tu és. Eu preciso, porque senão, meu irmão, se você é um mau caráter, você vai continuar sendo mau caráter dentro da igreja. Se você é um sem lei, você vai continuar sendo um sem lei dentro da igreja. Se você for um prostituto, uma prostituta, você vai permanecer um prostituto, uma prostituta. Se esse espírito acompanhou a sua vida, a família acompanhou você, se o espírito da droga, da prostituição, do alcoolismo, da bebedeira te acompanhou, ele vai continuar te acompanhando. Por quê? Porque as brechas estão estampadas. E outra coisa, não tem oração forte, não tem ninguém para orar por você, não tem ninguém para fazer acontecer, enquanto você não desejar a mudança. Eu poderia ter continuado a mesma vida. Aquele caminho que eu levei naquela noite, de entrar naquele barzinho, poderia ser a primeira de muitas outras milhões de noites. Mas eu era marcada pelo Espírito Santo. E eu escolhi o meu Deus. A escolha está na tua mão. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio: eis que ponho diante de ti a bênção ou a maldição, a morte
ou a vida? Escolhe, pois, tu o que desejas. Eu escolhi Jesus. E porque escolhi Jesus, tenho vivido para Ele, por Ele, e nada vai me impedir de servir este Deus. Se você quer ser curado da alma, pastor, eu sou doente da alma, eu tenho problemas sérios, eu tenho ciúmes, eu tenho inveja, eu tenho ódio, eu continuo desejando a prostituição todos os dias da minha vida, eu não consigo me libertar, a carne me acende, eu adoro estar no meio da cachaçada, eu adoro estar no meio da prostituição, eu gosto. Eu estou falando abertamente porque tem pessoas aqui que precisam ouvir, eu não sei quem é, mas tem. Essas coisas fluem forte dentro de você. E só jejum e oração para te libertar. Só jejum e oração. Você quer ver milagre? Jejum. Ore. O diabo faz tudo para você não fazer nada para Deus. Se levante e vença a vontade do diabo. E diga, eu vou fazer. Porque o Senhor me chamou. Eu sou marcada por Deus. E sabe por que tudo isso? Porque eu tenho um testemunho de vida para o meu próximo.